Graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus. Muito bom dia. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, iniciando mais um culto durante a pandemia, se assim eu posso dizer. Bom dia para você. Nós vamos aguardar aqui os irmãos entrarem, para que os irmãos nos acompanhem. Bom dia, Ângela. Deus te abençoe, minha irmã. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Bom dia, Daniel. Paz do Senhor, meu irmão. Quem mais está entrando aqui? Acho que é a bem-vinda. Louvado seja Deus. É a nossa irmã bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento na presença do nosso Senhor, um momento que Deus preparou para a nossa edificação, para nosso consolo. Louvado seja Deus por mais esse dia. Louvado seja Deus por mais esse momento. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui a câmera. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Bom dia, irmã Nancy. Bom dia, irmã Maria França. Deus as abençoe, viu? Sejam muito bem-vindas a mais essa transmissão para a honra e glória do nosso Deus. Bom dia, Marli Mendes, minha querida. Seja muito bem-vinda para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, enquanto nós damos início aqui a mais esse culto, deve ter um botãozinho aí na sua tela escrito compartilhar. Clica nesse botão, compartilhe, convide as pessoas para nos assistirem, para nos acompanharem. Amém? Louvado seja Deus. Bom, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E nesse momento nós daremos início então ao nosso culto de hoje, né? Por assim dizer. Então aí onde você está, você curve a sua cabeça e ore comigo. Amém? Soberano Deus e amado Pai, Deus bendito e eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus, nós hoje, Pai, nos reunimos virtualmente para Te bendizer, para Te agradecer e para ouvir de Ti aquilo tudo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, muito obrigado pela semana que terminou e obrigado, ó Pai, pela semana que começa hoje. Obrigado, Senhor, por nos ter guardado. Obrigado, Senhor, pelo teto que o Senhor coloca sobre as nossas cabeças, pela comida que o Senhor coloca na nossa mesa. Obrigado ao Senhor por nos guardar em meio a essa pandemia, por cuidar de nós e dos nossos familiares. Pai querido, a partir de agora, nós queremos que o Senhor cumpra a Tua vontade. Queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Queremos, ó Pai querido, aprendermos mais de Ti, aprendermos mais da Tua santa palavra. Peço a Deus que o Senhor sonde cada coração, cada mente, que o Senhor enxergue, ó Deus, lá no nosso íntimo e pela autoridade do santo nome de Jesus, repreenda, ó Pai, qualquer ação maligna, que o Senhor repreenda toda a depressão, toda a tristeza, todo o medo, toda a dúvida, que o Senhor encha os nossos corações com a Tua paz e cubra-nos com a Tua graça. Que
Que o Senhor anime o nosso espírito, que o Senhor nos anime, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a tua alegria, que o Senhor nos fortaleça naquela força que vem de ti. Senhor, que o teu Santo Espírito cresça em nós, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos e atentos à tua voz, à tua palavra. Fala conosco, Senhor, edifique a tua igreja, console o teu povo, sonda cada pedido, cada oração, Pai. Enxuga toda lágrima, glorifica teu nome através das nossas vidas, que através das nossas vidas o mundo conheça os teus milagres e veja o teu poder. Em nome de Jesus, eu te louvo, te bendigo, te agradeço por cada vida aqui, Senhor, que nos acompanha. E que todos, lá onde eles estejam, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, sejam tocados pelo teu Santo Espírito. Que todos sintam a tua presença. E quando nós terminarmos essa transmissão, que todos, ó Pai, sintam-se diferentes, que todos sintam-se animados, fortalecidos, cheios de fé e de confiança, para a tua glória e teu louvor. Amém, amém. Louvado seja Deus. Quero mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus para o nosso irmão William Monteiro, que nos assiste pela internet, também para a nossa irmã Andréia Correia, para minha mãe Thelma Miranda, que está nos assistindo, para minha amada tia Miriam Moreno, que também nos assiste. Deus os abençoe. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor agora e a partir de já você pode colocar aí o teu pedido de oração. Amém? Peço que tenha um pouquinho de paciência porque eu estou aqui fazendo a transmissão e sem a presença da igreja tudo fica um pouquinho mais difícil, né? Então eu tenho que, como dizem no popular, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Então eu tenho que aqui falar, tenho que louvar e tenho que ler aqui os pedidos de oração. Amém? Então tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos louvar a Deus nesse momento e que o seu coração se encha de alegria e de paz a partir de já, para a honra e glória do nosso Senhor. Glória seja dada a Deus. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava refletindo sobre a situação que o mundo se encontra. E o mundo se encontra numa situação triste e difícil. Até porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Então não dá para a gente esperar muita coisa boa nesse lugar, não dá para a gente esperar muita coisa boa das pessoas que aqui vivem. É por isso que a nossa esperança está na eternidade. É por isso que o nosso coração está na eternidade, naquilo que Deus tem preparado para nós. Então, reflita na letra desse louvor e anime o seu coração para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os
vem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre então verei bem juntinho, bem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo
preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, aleluia, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a Deus. A partir desse momento, irmão, você pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração, amém? Quero mandar um beijo e um abraço para o nosso irmão João Luiz, que nos acompanha. Que Deus te alcance aí, meu irmão, e encha o teu coração com a paz dele. Deixa eu ver quem mais
enviou aqui. Nós temos aqui alguns pedidos de oração já. Louvado seja Deus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do fechamento das igrejas. Nós vimos nessa semana que o Supremo Tribunal Federal votou que os estados e municípios são responsáveis por permitirem que as igrejas fiquem abertas ou não. E aí nós temos então o povo dividido. Por quê? Porque tem gente que acha que sim, que a igreja deve estar fechada, e tem gente que acha que não, que a igreja deve estar aberta, né? Porque no passado os apóstolos foram presos e por falarem de Jesus, e nós então deveríamos seguir o exemplo dos apóstolos. Pois bem, então tem duas situações diferentes que são muito importantes para que a gente esclareça, né? Algumas pessoas dizem, olha, não, tá tudo bem, eu não preciso ir à igreja porque nós somos a igreja, eu sou a igreja, então eu não preciso ir à igreja. E outros dizem que não, que é necessário que você sim vá à igreja, porque a palavra não pode ser silenciada, porque nós temos que pregar o evangelho de qualquer maneira. Amém. Quem está certo e quem está errado nessa história? Os dois lados estão errados, porque os dois lados contrariam aquilo que a palavra nos ensina. A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, que significa reunião, assembleia. Portanto, igreja significa o povo de Deus reunido. Nós temos um versículo que diz assim, em Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, cada crente individualmente não é a igreja. Cada crente individualmente é um membro. E a nossa união é que é a igreja. A nossa união é que forma o corpo de Cristo na terra. Amém? Então é sim necessário que nós estejamos reunidos como igreja em nome de Jesus. Porque a partir do momento que nós nos reunimos, a partir do momento que os membros estão reunidos e ligados pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, ali então está a igreja de Jesus. Amém? Isso pode acontecer numa praça, isso pode acontecer na casa de alguém, isso pode acontecer no endereço que nós costumamos chamar de igreja, tá? O templo onde nós nos reunimos, ele não é a igreja, ele é o endereço que abriga a igreja. Deus não está preso a aquelas paredes, né? O templo, ele é simplesmente um facilitador para a igreja. Ali no templo nós temos o equipamento de som, nós temos os instrumentos musicais, nós temos banheiro, nós temos cadeiras. Então ali é um local facilitador para os nossos encontros. Então, sim, devemos nos reunir porque juntos nós formamos a igreja. Separados, nós somos apenas um membro. Nós não formamos o corpo de Cristo enquanto estamos separados. Amém? É por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Nesse ponto é que eu tenho visto algumas discussões acerca do abre ou fecha das igrejas. A Bíblia nos diz que nós não devemos deixar de nos reunir conforme o costume de alguns.
Ou seja, existem pessoas que têm o costume, têm o hábito de não se reunir como igreja. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu sou a igreja, eu não preciso ser membro de nenhuma congregação. O Espírito Santo de Deus habita em mim e eu posso adorar a Deus na minha casa, né? Enquanto outros dizem, não, a palavra nos diz que nós devemos sim ir à igreja, nós devemos sim estarmos reunidos. Então, de fato, como eu já expliquei, é necessário que nós estejamos juntos para que ali então esteja a igreja e o corpo de Cristo. Porém, irmãos, é importante dizer que hoje, por conta da pandemia, nós não estamos reunidos por costume. Nós não deixamos de nos reunir por hábito. Nós deixamos de nos reunir por uma ordem governamental. E é aqui que entra o X da questão e que talvez falte o entendimento a algumas pessoas. A ordem foi governamental, foi uma ordem do nosso governo. E lá em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 2, a palavra de Deus nos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então a palavra nos ordena a nos sujeitarmos às autoridades governamentais. Portanto, hoje, diferente do tempo dos apóstolos, e essa é uma outra grande confusão que as pessoas fazem, nós não estamos sendo proibidos de exercermos a nossa fé. No tempo dos apóstolos, o que era proibido era falar de Jesus. Eles não podiam falar de Jesus porque eles estavam lidando primeiro com os fariseus, com os judeus, que não aceitavam Jesus como Messias, e eles também passaram a pregar o nome de Cristo como o único e verdadeiro Deus em meio a povos que eram politeístas, que adoravam vários outros deuses. E então eles tiveram problemas por conta disso, eles tiveram problemas simplesmente por pregar que existia um único e verdadeiro Deus, que morreu e ressuscitou. Então a proibição, nesse caso, era a proibição de mencionar o nome de Cristo, de apresentar Cristo como o único e verdadeiro Deus. Não é isso que está acontecendo nas nossas vidas hoje. Hoje nós estamos aqui falando de Jesus, hoje você pode na sua rede social falar de Jesus, hoje você pode falar de Jesus para quem você quiser. Nós não estamos vivendo esse tipo de proibição. Nós não estamos proibidos de exercermos a nossa fé. Nós não estamos calados. Eu estou aqui todos os domingos pregando a palavra de Deus. Não há nenhuma proibição em relação a isso. Então a situação que nós vivemos hoje é diferente da situação que os apóstolos viveram, né? E aí, irmão, tem uma outra situação que é a seguinte: os evangélicos têm sido duramente criticados na televisão e nas redes sociais porque estão pleiteando a abertura das igrejas. Então os evangélicos eles têm sido alvo de críticas, dizendo que o evangélico não está preocupado para a pandemia, que o evangélico está ignorando a pandemia, que o evangélico não liga para as mortes, que o evangélico está está agindo como um fanático. Então nós estamos sendo duramente criticados porque algumas pessoas não entendem, não têm esse conhecimento da palavra e acham que as igrejas devem estar abertas, porque os apóstolos não se calaram, né? Então, irmãos, tranquiliza o teu coração, porque nós não estamos calados. Nós estamos aqui fazendo uma transmissão e essa transmissão vai ficar gravada na internet e ela vai alcançar muitas outras vidas, muitas outras pessoas. Então nós não estamos calados. A voz
a nossa voz não está calada. Nós estamos nos sujeitando à ordenança governamental, assim como a palavra nos ordena. Amém? E o que é muito importante é dizer também que em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 12 ao 15, nós temos que ser exemplo. Nós temos que dar exemplo de obediência. Nós temos que ser um exemplo para as outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós um comportamento exemplar. As pessoas têm que olhar para nós que falamos de Deus. As pessoas têm que olhar para nossas vidas e ver Jesus, e ver em nós algo bom, ver em nós uma referência. 1 Pedro capítulo 2, do verso 12 ao 15, diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha que palavra tremenda. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, nós temos que viver as nossas vidas nesse mundo de maneira exemplar. Nós temos que servir de exemplo. Nós temos que fazer a nossa parte para que, naquilo em que nós somos acusados de praticarmos o mal, observem as boas obras nas nossas vidas e glorifiquem a Deus. Então aquelas pessoas que hoje nos acusam de sermos fanáticos, de sermos insensíveis, de ignorarmos a pandemia, de colocarmos qualquer outra coisa à frente da saúde e do bom senso, essas pessoas elas têm que olhar para nós e elas têm que ficarem confundidas. Não, essas pessoas não são assim. Essas pessoas são pessoas sensatas, essas pessoas são pessoas responsáveis, essas pessoas servem de exemplo e referência para mim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, nós ainda estamos vivendo sob este decreto governamental que nos impede de estarmos reunidos. Então, para resumir, você tem que entender duas coisas. Você tem que entender que você sozinho na sua casa não é a igreja. Você sozinho na sua casa não está ligado ao corpo de Cristo. Você é apenas um membro. Todos os membros juntos compõem o corpo de Cristo na terra. Mas, nesse momento, nós estamos impedidos de nos reunirmos no local que abriga a igreja, ou seja, nos templos, por uma ordenança governamental. E o cristão verdadeiro que conhece a palavra, que vive segundo a palavra, entende que nós devemos sim nos sujeitarmos às autoridades governamentais. Nós temos que servir de exemplo para aqueles que não conhecem Jesus. Nós temos que servir de exemplo e de referência para aqueles que não têm uma vida com Deus. Aqueles que não conhecem Jesus têm que olhar para a nossa vida e ver em nós que vale a pena ser cristão, vale a pena servir a Deus, porque o nosso caráter e o nosso coração foi transformado por Ele. Amém? Então tranquilize o seu coração, porque tudo isso vai passar e em breve nós estaremos juntos novamente, cultuando o nosso Deus no endereço que abriga a igreja, com todo o conforto, com toda a facilidade, e a nossa vida vai voltar ao normal. Nesse momento, você deve se cuidar, você deve acatar a ordem governamental e cumprir a palavra. Porque eu costumo dizer que o espiritual
não é aquele que fala em língua, não é aquele que profetiza, não é aquele que tem visão, não é aquele que sapateia. O espiritual é aquele que obedece à palavra, é aquele que vive segundo a palavra. Porque a manifestação do Espírito não é barulho, não é desordem, não é sobrenatural. A manifestação do Espírito significa mudança de caráter, mudança de mentalidade, mudança de coração. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero lembrá-los que continuam abertos aqui os pedidos de oração. Quero saudar o nosso irmão Moisés Abreu. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe, que o seu coração se encha com a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Irmãos, nós temos um pedido de oração. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Tem que ter paciência. Nós temos um pedido de oração pela família do Arlindo. O Arlindo faleceu ontem. O Arlindo é irmão da Diva. E nós vamos orar por esta família. Essa família que chora a perda do ente querido. Louvado seja Deus. Por mais que nós saibamos que a morte é algo inevitável, por mais que nós saibamos que a morte é algo natural, por o que todos nós passaremos, é sempre difícil de lidarmos com ela. Então, aí onde você está, ore comigo por essa família. Eu sei que você talvez não os conheça, mas a sua oração vai surtir efeito na vida dessa família. Amém? Poderoso Deus e amado Pai, Deus bendito e eterno, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, a família do Arlindo. O Arlindo que partiu, o Arlindo que o Senhor recolheu e deixou, ó meu Pai, um buraco na vida desta família. Deixou saudade, deixou tristeza, deixou sofrimento. Peço a Deus que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor derrame, ó Deus, sobre esta família que chora neste momento, a tua paz, o teu amor. Senhor, que o Senhor sonde cada mente e tire, Pai, qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento que não provém de ti. Que todos compreendam que a morte faz parte da nossa passagem, que a morte, ó Deus, é algo natural e que todos passaremos por ela. Senhor, há aqueles que têm falta de entendimento, derrame a tua sabedoria. Aqueles, ó Deus, que estão chorando pela morte do Arlindo, que o Senhor os conforte e enxugue todas as lágrimas. Sabemos, ó Deus, que num momento como esse, palavras não são capazes de confortar. Por isso eu peço que o Senhor visite cada membro desta família, que o Senhor passe o teu bálsamo em cada coração ferido, que o Senhor os abrace e os console, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar também pela nossa irmã Andréia Correia. A nossa irmã pede força. Irmã, você não é a única que precisa de força nesse momento, viu? Então fique em paz, tranquilize o seu coração. Você pede oração para que Deus te fortaleça e você faz muito bem, porque nós, seres humanos, nós somos naturalmente fracos. Nós não sabemos lidar com frustrações, com perdas, com dificuldades. Por isso, nós devemos sim buscar no Senhor a força que nos falta. Então eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração, Deus vai tocar na tua vida e com certeza você vai ser fortalecida. Com certeza você vai encontrar motivos para continuar crendo, confiando e louvando o nome do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, eu te apresento a tua serva Andréia Correia. Senhor, eu sei o quanto o Senhor ama esta filha. Eu sei, Senhor, que o Senhor a conhece profundamente. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor sonde o coração dela, que o Senhor sonde a mente dela e que o Senhor repreenda qualquer pensamento e qualquer sentimento maligno, qualquer coisa que tenha sido plantada pelo inimigo para desencorajar, para desanimar, para levar a tua serva a tropeçar. Eu peço a Deus que o Senhor a cubra com a tua graça, que o Senhor anime o espírito dela, que o Senhor encha o coração dela com a tua alegria, com a tua presença, e que a mente dela seja repleta de pensamentos de paz, de vitória, de alegria, de esperança, para a tua glória e teu louvor. Pai amado, que nesta semana a tua serva veja o teu agir, que nesta semana a tua serva veja a tua glória na vida dela, que ela veja, ó Deus, na família dela a tua luz brilhar, que os pedidos, ó Deus, que ela tem colocado diante de ti sejam respondidos, Pai, conforme a tua vontade, segundo o teu tempo, que não falte a ela a sabedoria e a paciência necessária para aguardar, ó Deus, pelo teu agir, que o coração dela a partir de já seja tomado pela tua paz, pelo teu amor, pela tua presença, que os pés dela estejam firmes na rocha, que é Jesus, para que vento nenhum, para que tempestade nenhuma seja capaz de abalar a fé da tua serva. Em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar também. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Senhor. A nossa irmã Maria França pede oração pelo bebê, um bebê chamado Josué, e pela missionária Nevina. Ela não coloca aqui exatamente o motivo da oração, mas amém, Deus sabe todas as coisas. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti o pequeno Josué, essa criança, ó Deus, que nasceu há poucos dias e por isso, ó Deus, necessita da Tua proteção, necessita, ó Deus querido, do Teu amor, necessita, ó meu Pai, dos Teus cuidados. Nesse momento, ó Senhor, o Josué encontra-se totalmente indefeso, totalmente dependente. Por isso eu peço que o Senhor derrame sobre os pais a sabedoria necessária para cuidar dessa criança, com amor, com responsabilidade. Senhor, sonda todas as necessidades do pequeno Josué e de sua família, para que nada venha a faltar. Guarde, ó Deus, a saúde desta criança, para que ele cresça saudável, para que ele seja amanhã um homem digno e valoroso, que cresceu segundo a tua vontade, seguindo os teus passos, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Também, Senhor, colocamos diante de ti a missionária Nevina. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece profundamente e a ama. O Senhor sabe, ó Deus, do comprometimento da tua serva com a tua obra. Que o Senhor vá diante dela, que o Senhor prepare o caminho dela, para que ela, como missionária, cumpra a tua vontade, cumpra o propósito que o Senhor designou para ela. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tenham paciência, meus irmãos. Você que tem um pedido de oração, fique à vontade para colocar aí. Amém. A pequena Vitória está me mandando um abraço. Um abraço e um beijo para você, Vitória. Sua linda. Só um minutinho. A Thelma Miranda pede oração pelas crianças, para que Deus proteja as crianças. Irmãos, na semana passada eu me lembro de ter orado
pelas crianças e pelas mulheres que são vítimas de violência em meio a essa pandemia, né? E para nossa tristeza, nessa semana nós tivemos a prisão de um casal que foi responsável pela morte de um menininho chamado Henri. Eu creio que vocês estejam acompanhando pela TV. E o mais duro de entender e de aceitar é a participação da mãe, a própria mãe, que é a responsável por proteger aquela criancinha de 4 anos. Ela simplesmente foi conivente, permitiu que o menino fosse torturado e morto, né? Então, isso é o que acontece na vida de pessoas que não têm Deus, na vida de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, pessoas que não foram seladas com o Espírito Santo, elas se tornam alvos fáceis do diabo. Então, se você parar para pensar nas razões pela qual essa mãe não protegeu o seu próprio filho, você vai encontrar razões carnais, razões humanas, todas elas semeadas e plantadas pelo diabo, porque o que Deus tem a nos oferecer é algo totalmente diferente. Então eu vou orar e pedir para que todos os pais e mães que não têm sabedoria, todos os pais e mães e padrastos e madrastas, né, ou seja, os responsáveis pelas crianças, tenham sabedoria, tenham amor acima de tudo, né, para que a gente não assista mais casos tristes como esse. Amado Deus e Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti neste momento todas as crianças do mundo, Pai. Todas as crianças que sofrem violência física, violência sexual, violência psicológica, maus tratos. Pai, nós sabemos que o Senhor as ama. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor se preocupa com elas. Mas sabemos também, Senhor, que nem todos os pais estão preparados para serem pais. Nós sabemos, Senhor, que nem todos os pais estão em comunhão contigo. Sabemos que nem todos os pais têm a sabedoria necessária para cuidar de uma criança, para formar um adulto. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre os pais, sobre os responsáveis, que cuidem, Senhor, das crianças com amor, que o Senhor derrame sobre eles a sabedoria necessária para que eles entendam que as crianças são indefesas, são frágeis, são dependentes. Senhor querido, abençoe cada lar e alcance cada criança que neste momento sofre algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor tenha misericórdia dessas crianças, Pai, e que por amor a essas crianças, o Senhor haja em cada lar, em cada família, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. É muito triste isso. Nós temos aqui ainda, irmãos, mais um pedido de oração. Só um momento, por favor. Nós vamos orar pela saúde do Marcelo. O Marcelo é esposo da nossa irmã Paula Cristina. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti neste momento o Marcelo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece o Marcelo profundamente. Sei que o Senhor ama o Marcelo, ó Deus, com um amor incondicional. Por isso, ó meu Deus, pela autoridade do santo nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite o Marcelo neste momento, que o Senhor o cure e restaure a saúde dele,
que ele possa, ó Deus, retomar as atividades profissionais, que ele possa, ó Deus, voltar a fazer tudo o que ele sempre fez, que ele possa, Pai querido, cuidar da família dele, trabalhar normalmente, que o teu nome seja glorificado neste lar e nesta família. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Orar também pela saúde do Marcos Aureliano. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti neste momento Marcos Aureliano, que pede ao Senhor o Teu socorro e o Teu auxílio pela saúde dele. Eu não sei, Senhor, qual é o mal que ele enfrenta, mas eu sei que o Teu poder pode curá-lo. Eu sei que o Teu poder pode restaurar a saúde dele. Então, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia do Marcos Aureliano, que o Senhor o alcance, o toque e restaure a saúde dele, para a Tua glória e Teu louvor. Amém. Louvado seja Deus. E para finalizarmos, irmãos, nós temos aqui o último pedido de oração, que é um pedido de oração especial, é um pedido de oração pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina a orarmos pelos nossos governantes para que a nossa vida seja melhor. Então vamos orar, independente do partido, independente da ideologia, vamos orar nesse momento pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos deputados, pelos nossos prefeitos, pelos nossos senadores, para que Deus ilumine a mente e os corações dessas pessoas, para que a nossa vida seja melhor. Amém? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, e coloco diante de Ti neste momento os nossos governantes, desde o presidente da República até o vereador do nosso município. Que o Senhor derrame sobre cada um a Tua sabedoria e o amor, Pai. Que o Senhor desperte nesses corações endurecidos, nesses corações movidos por interesses e ganância. Que o Senhor desperte, ó Deus, em cada coração o amor ao próximo. Que o Senhor desperte em cada coração o desejo de fazer o bem, o desejo de ajudar, Pai. Que esses homens, ó Deus, que foram escolhidos para nos governar, entendam, Senhor, que o bem do povo, o bem da nação, está acima dos seus próprios interesses. Que eles governem, ó Pai, com amor, com sabedoria e com direção, para que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas e que as nossas vidas sejam melhores aqui na terra, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Quero mandar um beijo e um abraço para o nosso irmão Marcos Fran. O Marcos é irmão da nossa irmã Nancy. O Marcos viveu recentemente um momento difícil, esteve internado, passou por situações realmente preocupantes, mas para a honra e glória do Senhor, o Marcos saiu daquele leito, saiu daquela situação, hoje está em casa, está em recuperação e está aqui nos assistindo. Que o Senhor Jesus enche o teu coração de paz, meu irmão. Você sabe o quanto eu fico feliz com a tua vida e com a tua recuperação. Amém? Vamos orar pelo Marcos, que está em recuperação, para que a recuperação dele seja completa. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti neste momento, Senhor, a vida do Teu servo Marcos Frangucci. O Senhor o conhece, o Senhor o ama, o Senhor operou um milagre na vida dele, o Senhor manifestou na vida dele o Teu poder, e hoje, ó Deus, o Teu servo está aqui, bendizendo e glorificando o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela Tua restauração na vida do Marcos, Pai. Que a recuperação dele ocorra tranquilamente, Senhor. Que em breve o Marcos esteja glorificando o Teu nome, Senhor, exaltando o Teu nome com alegria, com a saúde dele
totalmente recuperada, que ele esteja, ó Deus, em breve esbanjando e distribuindo saúde, para que através deste milagre o teu nome seja glorificado, para que através deste milagre outras vidas conheçam o teu poder, que através da vida do Marcos, Senhor, outras pessoas sejam alcançadas, outras vidas sejam transformadas, que o Marcos seja um instrumento de evangelismo, Pai, que o Marcos seja um exemplo do teu poder e do teu amor. Amém, amém. Louvado seja Deus. Quero mandar um beijo e um abraço para a nossa irmã Alexandra Lima, que nos assiste. Também um beijo e um abraço em nome de Jesus para a nossa irmã Márcia Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar um beijo e um abraço também para a nossa irmã Zuleide Rodrigues, que nos assiste, também para o nosso irmão Fernando Rodrigues Pereira. Que Deus os alcance aí onde vocês estão, que o coração de vocês se encha com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor colocou no meu coração hoje uma palavra muito especial. Nós vivemos um momento de muita tristeza, nós vivemos um momento de muito desânimo, de muita preocupação. Nós vivemos um momento em que tudo aquilo de pior na humanidade está aflorado. Nós vemos casais com dificuldades de relacionamento, nós vemos pais e filhos com dificuldade de relacionamento, nós vemos muitas pessoas sofrendo de depressão, nós vemos muitas pessoas doentes, nós vemos muitas pessoas sofrendo com dificuldades financeiras, perdendo seus empregos, perdendo seus negócios, enfim. Nós vivemos um momento difícil, um momento de muita tristeza, e isso com certeza gera dúvidas nos nossos corações, gera medo, gera angústia, gera aflição. Pois bem, hoje de manhã, enquanto eu pedia a Deus que me desse uma palavra que falasse ao coração da igreja, que animasse o coração da igreja, o Senhor me deu uma palavra maravilhosa. Então eu peço a você que aguarde, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo e vai animar o seu coração. Amém? Eu até preparei aqui um louvor antigo, um louvor muito simples, mas que tem uma mensagem maravilhosa que eu quero que você tome posse. Eu quero que você receba essa palavra, que você receba essa bênção na sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado por nos amar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Toma posse, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus
tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Pode tomar posse, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 8. Você que tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 8. A partir do verso 5. Êxodo capítulo 8, a partir do verso 5. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Espero que todos tenham encontrado. Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, o Senhor Oh, meus irmãos, só um minutinho, por favor, me perdoem. Eu acho que eu abri no lugar errado. Só um momento, por favor.
momento, por favor, peço perdão. Não é 8, é 18, me perdoem. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 5. Glória seja dada a Deus. Êxodo, capítulo 18, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao seu sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse ele: Bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, e que livrou o povo das mãos dos egípcios. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale inspirado pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. Que estas palavras, ó Pai querido, venham de encontro ao coração da Tua igreja, animando, fortalecendo e edificando o Teu povo para a Tua glória e Teu louvor. Irmãos, nesse episódio nós temos Moisés acampado com o povo de Israel, ali no deserto, fora ainda das terras prometidas, fora de Canaã. E Jetro, o sogro de Moisés, quando soube que Moisés estava ali acampado, foi ao seu encontro. E quando eles se encontraram, começaram a conversar. E aí Moisés, naquele encontro, naquela conversa, contou para Jetro a forma como Deus havia livrado o povo hebreu das mãos dos egípcios, e também contou todas as dificuldades que o povo havia enfrentado, mas contou também as grandezas de Deus e a forma maravilhosa como o Senhor guardara aquele povo. E aí a Bíblia nos diz: Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel. Irmãos, como eu disse anteriormente, nós vivemos um momento de muita tristeza, nós vivemos um momento de muita preocupação, nós vivemos um momento de muita angústia. Mas, nesse momento, em meio a toda essa tristeza, em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa angústia, toda essa ansiedade, tudo isso que a gente tem visto, eu quero que você seja como Jetro. Senta aí um minutinho, porque eu vou contar a você as grandezas de Deus. Senta aí um minutinho, porque eu vou dizer para você, assim como Moisés disse para Jetro, a forma maravilhosa como Deus os guardou, a forma maravilhosa como Deus os livrou, as coisas boas que Deus fez. Eu quero trazer à tua memória tudo aquilo de bom que Deus tem feito. Eu quero trazer à tua memória todas as coisas maravilhosas que Deus fez
para que assim como Jetro se alegrou, você também se alegre. Talvez em meio a essa tristeza toda, você nem consiga se dar conta de quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por você. Nós temos visto pessoas morrendo, nós temos visto pessoas adoecendo em meio a essa pandemia, mas você continua com saúde. Deus te guardou. Nós temos inclusive no nosso meio pessoas próximas, muito próximas, que perderam entes queridos e que poderiam facilmente ter sido contaminados pelo coronavírus, mas não foram. Então a primeira coisa que eu quero que você coloque no teu coração é que Deus te guardou, Deus preservou a tua saúde. Nós tivemos nessa semana, por exemplo, a nossa irmã Alexandra Lima, que nos assiste, ela fez o teste de Covid. E para a honra e glória do Senhor, o teste deu negativo. O Senhor a guardou, o Senhor a preservou, o Senhor cuidou dela e da família dela. Irmãos, se você está nos assistindo nesse momento, significa que você tem energia elétrica na sua casa, significa que você tem internet na sua casa. É por isso que você consegue nos assistir. Nem todos têm esse mesmo privilégio. Muitas pessoas não têm energia elétrica nesse momento. Muitas pessoas estão aí com as suas contas totalmente atrasadas, com a sua luz cortada. Mas você, para a honra e glória do Senhor, ainda tem energia elétrica. Muitas pessoas hoje acordaram e não tinham o que comer. Muitas pessoas hoje acordaram e tinham talvez ali só um pão para comer, só um pão para dividir com as suas famílias, com seus filhos. Mas eu tenho certeza que você que nos assiste comeu um café da manhã, satisfez, encheu a sua barriga, para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas passaram a noite passada ao relento. Muitas pessoas passaram a noite passada na rua, dormiram numa praça ou dormiram amontoadas em meio a esse momento em que nós devemos cuidar do distanciamento. Muitas pessoas passaram a noite passada sem ter um teto, sem ter um lar. Mas você dormiu numa cama confortável, sob o teto que o Senhor colocou na tua cabeça. Muitas pessoas, nesse momento, estão afastadas de Deus. Muitas pessoas, nesse momento, perderam a esperança. Muitas pessoas já não têm mais alegria, já não conseguem mais crer, já não conseguem mais confiar. Mas você não. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, com o teu coração confiante. Ainda que você possa estar triste, ainda que você possa estar duvidando do que vai acontecer, ainda que você possa estar preocupado, ainda assim você está exercendo a tua fé. Ainda assim, pela misericórdia do Senhor, você não deixou de crer. Ainda assim, pela misericórdia do Senhor, você bendiz o nome de Deus, você sabe que Deus é Deus. Muitas pessoas estão afundadas em trevas, muitas pessoas estão entregues ao vício, às drogas, à bebida, por não saberem lidar com as dificuldades e com esse momento de tribulação que nós atravessamos. Mas você não. Deus tem te guardado, Deus tem mantido os teus pés firmes sobre a rocha, Deus tem evitado que você se perca, Deus tem guardado a sua vida, Deus tem mostrado para você que há sim esperança. Você percebe, irmão? Quanta coisa boa, quanta coisa grande Deus tem feito por você. Você percebe que, por mais que os seus olhos às vezes não enxerguem, Deus continua agindo na tua vida. Você percebe que, por mais que às vezes você duvide, por mais que às vezes você se esqueça, Deus é contigo. Por mais que você talvez se sinta esquecido, por mais que você às vezes
acha que Deus não se importa, por mais que às vezes você acha que Deus não te ouve, Deus ainda é contigo. Então o que eu quero nesse momento é trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. O que eu quero nesse momento é fazer que você perceba que Deus é contigo. Saber que não é porque você enfrenta uma luta, não é porque você enfrenta uma dificuldade, que você é esquecido ou menos amado, de forma nenhuma. Todos enfrentam lutas. A Bíblia nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas que Deus os livra de todas elas. Em todos os momentos, Deus está conosco. Em todos os momentos, Deus é na nossa vida, Deus está atento ao que nós vivemos. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente. Então, meu irmão e minha irmã, encha-se de esperança, sinta-se amado e nem por um minuto duvide disso. Nem por um momento pense que por qualquer coisa que você tenha feito, talvez você tenha pecado, talvez você tenha duvidado, talvez você tenha deixado de crer por alguma razão, por algum minuto, por algo que tenha acontecido. Você pode mudar, a tua mente pode mudar, o teu coração pode mudar, mas Deus nunca muda. Deus é o mesmo, hoje e sempre. Deus não muda. Deus é o mesmo que operou milagres lá atrás e que continua operando milagres hoje. Eu tenho testemunhado vários milagres. Esses dias eu disse para minha esposa, eu vi o milagre de Deus na sua vida. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso irmão Marcos, que nos assiste e que, como eu disse, passou por uma situação de morte no hospital, isolado, desesperado, passou por uma cirurgia cardíaca, pegou Covid, uma situação terrível. E hoje o Marcos está na casa dele, para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, não se esqueça nem por um minuto que Deus é contigo, que Deus te ama e que por mais que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Então, vale muito a pena confiar no nosso Deus, vale muito a pena esperar no nosso Deus, vale muito a pena descansar no nosso Deus. Ainda que ao olharmos para o céu, nós não vejamos o sol brilhar. Se você olhar com mais atenção, além das nuvens que atrapalham a tua visão, você vai enxergar Deus. Se você não se esquecer de tudo o que Deus faz por você todos os dias, se você não se esquecer que é Deus quem coloca o ar nos seus pulmões, que Deus guarda você e sua família, que Deus coloca um teto sobre a tua cabeça, que Deus coloca comida na tua boca, se você não se esquecer disso, você jamais vai perder a esperança. Se você não se esquecer disso, se você não deixar de reparar as pequenas coisas que Deus faz por você todos os dias, você jamais vai ter o teu coração tomado de tristeza. Não procure enxergar Deus apenas nas coisas grandes, como, por exemplo, uma porta, uma cura, um dom espiritual. Não. Procure enxergar Deus em todas as pequenas coisas que Ele faz todos os dias na sua vida. Dessa forma, eu tenho certeza que o teu coração vai estar sempre repleto de alegria e de paz. Sua mente não vai ser tomada por pensamentos ruins, por pensamentos malignos, por pensamentos de derrota, por pensamentos de tristeza. A sua mente, com certeza, vai estar cheia de pensamentos de vitória, de confiança, de alegria. A tua vida vai estar baseada em Deus. Os teus pés estarão sobre a rocha e nada vai ser capaz de te abalar. Amém? Louvado seja Deus. Então, seja como Jetro,
Alegre-se ao ouvir as coisas grandes que Deus fez. Alegre-se ao ouvir como Deus tem cuidado do povo. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que Deus faz por você, do que Deus tem feito pela tua família. Eu trouxe aqui hoje alguns exemplos que mostram o quanto Deus te ama. Essa foi a resposta que o Senhor me deu hoje. Traga à memória do meu povo aquilo que eu tenho feito na vida deles, para que assim como Jetro se alegrou, o meu povo, a minha igreja, também se alegre. Então, alegre o teu coração, alegre a tua vida, porque Deus é contigo. Não olhe para as dificuldades, porque tudo é passageiro. Todo sofrimento vai terminar, toda luta vai passar, toda dificuldade vai terminar. Olhe para isso como algo passageiro e pense naquilo que é eterno, naquilo que é permanente. É o amor que Deus tem por você. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que o teu coração nesse momento se encha de paz, se encha de alegria. Eu espero que a tua mente nesse momento tenha sido renovada com esperança, com fé e com confiança. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou orar, vou encerrar esse culto, esse momento, e permaneço à disposição dos irmãos para que possamos ajudar de alguma forma, né? Muitos me procuram pedindo oração, muitos me procuram pedindo ajuda material, não a minha ajuda, mas a ajuda da igreja. Então nós estamos à sua disposição. Vale lembrar, meus irmãos, que nós, devido a estarmos impossibilitados de nos reunirmos, nós não estamos coletando os dízimos e ofertas. Mas você que é grato a Deus, você que tem no teu coração gratidão por ter um teto, por ter energia elétrica, por ter comida, por ter um trabalho, por ter uma atividade comercial, por não faltar nada na tua vida, você que tem o teu coração grato, oferte, dizime, cumpra a palavra de Deus. Não tenha medo, não se preocupe, não faça nada por obrigação e nem com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Entenda que outras pessoas necessitam. Eu vou rapidamente contar para vocês o que aconteceu essa semana. A nossa igreja, ela está fechada por conta aí do decreto governamental. E lá na nossa igreja nós temos um portão de alumínio. Esse portão é um portão grande, é um portão bonito. E o que aconteceu nessa semana? Roubaram o portão. A igreja está fechada. Talvez homens perversos viram ali uma oportunidade. E o portão da nossa igreja foi roubado, por incrível que pareça. Não invadiram a igreja, mas roubaram o portão, levaram o portão. A igreja está sem portão. Então nós estamos cuidando desse assunto para colocar novamente ali um portão, e isso precisa de dinheiro, isso precisa de recurso. Então, o seu dízimo e a sua oferta, ele não vem para o meu bolso, porque para a honra e glória do Senhor, eu tenho como me sustentar. Eu não vivo da obra, e quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe que eu não peço dinheiro. Quem me conhece sabe que o que me move não é o interesse financeiro, não é a ganância. Quem me conhece sabe que o que me move é o amor ao Evangelho, é o amor à obra, é a vontade de transmitir a mensagem e a verdade. Por isso, você que tem gratidão a Deus, oferte e dizime na obra do Senhor. Você que quer enviar a tua oferta, enviar o teu auxílio, você que se preocupa com o próximo, você que se preocupa com a obra de Deus, me chame no WhatsApp e eu enviarei a você os dados bancários para que você faça uma transferência, para que você faça o Pix. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço muito ao teu tempo, peço a você que compartilhe essa transmissão, que você compartilhe os nossos posts, que você convide pessoas, que você divulgue o nosso trabalho,
porque nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, nós estamos aqui transmitindo alegria, esperança, fé, luz. Então seja você também um ministro do Evangelho e cumpra o teu chamado. Jesus te chamou para que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Compartilhe os nossos posts, espalhe a palavra, divulgue o nosso trabalho, convide pessoas. Amém? Lembrando que a terça-feira, se Deus assim permitir, às 20 horas, nós teremos a live Revelando Cristo. E o nosso WhatsApp está aberto a qualquer momento para receber o teu pedido de oração. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, produtiva. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e eterno, em nome de Jesus eu te louvo, te bendigo e te agradeço por este momento, ó Deus, por essa rica oportunidade na tua santa presença. Pai, peço a Ti que todos aqueles que nos assistem sejam tocados pelo Teu amor, tenham o coração repleto da Tua paz, que a Tua presença, ó Deus, seja constante e permanente em cada lar aqui representado. Pai querido e eterno, que a nossa semana seja uma semana abençoada, que a nossa semana seja uma semana de vitória, que aqueles, ó Deus, que estão esperando em Ti por uma porta de emprego, recebam. Que aquele, ó Deus, que estão esperando em Ti por uma cura, recebam. Que aquele, ó Deus, que tem colocado causas na justiça diante de Ti, sejam atendidos. Mas que tudo, ó Pai, seja feito segundo a Tua vontade, conforme o Teu propósito, porque nós confiamos na Tua vontade. Nós cremos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E queremos, ó Pai, para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor querido, abençoe cada lar, abençoe cada família e faça com que o Teu Espírito Santo cresça em todos nós, que nós sejamos exemplo e referência para aqueles que ainda não Te conhecem. Que as nossas vidas, Senhor, sejam exemplo para aqueles que ainda precisam ser salvos. Que através de nós a Sua palavra e o Seu amor se espalhem. Que o grande amor de Deus, que a graça e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tenham todos uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.